Olá, divas! Estamos de volta essa semana para mais uma conversa aqui incrível no nosso canal da Diva Entrevista. Hoje a gente vai conversar com a Márcia Rocha. Vocês vão lembrar que a gente conversou com a Maitê Schneider há algum tempo atrás e durante a nossa conversa nos bastidores, a Maitê falou, não, vocês precisam falar com a Márcia, vocês têm que trazer a Márcia aqui para conversar com vocês, para contar sobre a história dela e todo o trabalho que ela vem fazendo, né, nas empresas e na comunidade para dar mais espaço, mais oportunidades, mais voz para as pessoas trans. Então, é com muito prazer, né, muita satisfação que a gente te recebe aqui hoje, Márcia. Eu vou falar um pouquinho aqui da sua, né, para fazer uma apresentação, né, de você e depois você se apresenta e aí conta um pouco para a gente da sua jornada, como que você começou, né, a se envolver com esse trabalho com temas de diversidade e inclusão. Então, pessoal, a Márcia, ela é empresária, ela é advogada integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, e tem um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health. Ela é pós-graduada em Educação Sexual e fundadora e coordenadora do projeto Transempregos. Então, só com essa introdução já deu para ver o quanto que a Márcia é relevante nesse meio. Márcia, conta para a gente um pouquinho sobre a sua jornada e como que você começou a trabalhar com os temas de diversidade e inclusão. Bom, eu acho sempre importante falar, porque eu sou trans desde sempre, desde muito pequenininho, desde já de minha infância, que eu me identificava com o universo feminino, eu ficava com as meninas. E com o tempo eu fui entendendo que eu não podia, né? Porque eu era o tal do menino, então eu tinha que estar com os meninos e gostar de futebol e coisas assim. E isso não muda, a gente é o que é, né? Então, durante a infância e parte da adolescência, eu me trancava no quarto, usava roupas da minha mãe e da minha irmã para poder me expressar do jeito que eu me identificava, né? Com aquele universo que eu sentia dentro de mim, mas eu não podia contar, né? Mas com 12 anos, 11, 12 anos, os corpos das meninas começaram a mudar e o meu começou a ir para o lado errado. Aí aquilo foi um problema para mim, eu vi uma travesti na rua, fui conversar com ela, ela me disse que ela tomava, eu comecei a tomar hormônios femininos, com 13 anos, em 1977, 78, auge do regime militar, AI-5, mas meus seios começaram a crescer depois de um tempo, meu pai percebeu, me levou no médico e eles me convenceram a parar. E eu terminei o colegial, fiz direito na faculdade de Direito da PUC, de São Paulo. Tive meu primeiro emprego, fiz estágio na defensoria, tive meu primeiro emprego, morei fora, voltei, montei minha primeira empresa, mas sempre levando uma vida dupla, continuando me montando, às vezes saía, né, já maior de idade saía, ia para as baladas e tal, sempre ocultando esse meu lado mulher. E aí, mais tarde eu entrei no ativismo e foi no ativismo que eu comecei a perceber que aquele dia em que eu estava com meu pai e o médico me convencendo a parar de me hormonizar, se eu tivesse continuado com 13 anos, falado, não, é isso que eu quero, eu não quero saber, eu não seria nada, eu não teria acabado o colegial, não teria feito faculdade de Direito, não teria tido emprego, jamais... E aí eu percebi que a diferença que existiu entre a minha pessoa e aquelas travestis em extrema vulnerabilidade, que estão lá na prostituição, nas esquinas, foi sorte de ter um pai que disse para mim não conte, ele nunca disse para mim não seja. E a maioria dessas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, a família não aceita, diz não quero filho assim, não te aceito desse jeito. E essa pessoa acaba sofrendo violência, não aguentando, sai de casa e aí vai para a rua, né? E percebendo tudo isso, eu senti a necessidade de fazer algo para mudar. Primeiro, porque eu tive todos os privilégios de um homem branco,
cis, né? Porque ninguém sabia que eu era trans, hétero. A imagem que eu projetava era de um homem bacanão, de classe média alta, com todos os cursos, tudo inglês desde pequeno, tem todas as oportunidades. E eu resolvi aproveitar isso tudo, todos esses privilégios que eu tive para lutar, né? Então, comecei a estudar. Hoje eu apresento trabalhos acadêmicos no mundo inteiro por essa associação que você mencionou, a World Association for Sexual Health. Sou ativista e dentro do ativismo eu conheci algumas pessoas que, como eu, tinham tido histórias diferentes. Maite Schneider, Letícia Lanz, que é uma filósofa psicóloga do Paraná, Laerte Coutinho, que é cartunista da Folha, Maite Schneider, né? E mais algumas outras pessoas. E nós percebemos, eu percebi, conversando com o João Nery também, que foi um homem trans, que escreveu um livro muito importante, Viagem Solitária, né? Que a gente precisava fazer alguma coisa, né? Precisamos pensar o que fazer. E aí surgiu a ideia de criar o projeto Transempregos, que basicamente é só um site para fazer uma ponte entre as pessoas trans e as empresas que as contratariam. Porque eu percebi o seguinte, que tinham empresas que até contratariam pessoa trans, mas onde vai achar essas pessoas trans, né? E as pessoas trans desistiam de procurar, porque tentavam, não conseguiam. E agências de emprego não existia uma categoria específica para trans, então indicavam as pessoas trans para vagas que jamais as contratariam, a pessoa acabava desistindo. Então, foi uma ideia, sem ter certeza se ia dar certo ou não. Nós lançamos um site e em 2013, em 2014 foi lançado o site e no primeiro ano foi uma pessoa contratada. Depois, em 2015, eu passei a fazer parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que existe até hoje, multinacionais. E ali, em 2015, já algumas dezenas foram contratadas. E de lá para cá, a coisa foi crescendo. E estou muito feliz com o resultado hoje. Que incrível, Uau. Né? É muito interessante ouvir você falando, né, dessa percepção, né, do quanto que a sua história foi te empoderando para que você se colocasse nesse papel e nessa posição em que você tem voz para falar por quem não tem, né, e ser essa representatividade. Ao mesmo tempo, o judiciário ainda é um espaço muito conservador, né? E conta para a gente um pouco mais como que é essa sua experiência de hoje ser uma pessoa publicamente trans, né? Atuando de forma contundente nessa esfera de poder que ainda é tão agarrada, né? No status quo e no conservadorismo. Então, você comentou uma coisa, né? Dos meus privilégios, né? Eu tive todos os privilégios, me aproveitei deles, mas eu tinha a sensação de injustiça dentro de mim, né? Desde muito pequena, não pude ser quem era, não pude viver pelo menos não abertamente, quem eu era. Essa sensação veio comigo, e quando eu resolvi me assumir definitivamente, aos 39 anos de idade, eu fui convidada a fazer uma palestra pela OAB, eu era advogada, assumida trans, estava me assumindo trans, e fui convidada a fazer uma palestra pela OAB, e nesse evento foi a primeira vez em que eu tornei pública realmente a minha condição e tudo. E aí, dali em diante, passei a fazer palestras pelo Brasil inteiro. As subseções da OAB, de Comissão de Diversidade, as faculdades de Direito começaram a me chamar. Até hoje não parei. Quase toda semana tem uma ou duas, né? Então, e num desses eventos, no interior de São Paulo, ao fim da palestra, uma menina veio, uma estudante de Direito, veio com um notebook, falou: doutora Márcia, não estou achando a doutora aqui nos quadros da OAB, né? E eu falei: não vai achar mesmo, porque o nome é masculino, eu uso o nome masculino, não tinha a possibilidade de usar o feminino ainda, né? E aí, um colega meu, doutor Assis Moreira Júnior, falou: Márcia, vamos demandar na OAB
o direito de usar o nome social. E o doutor Dmitry Salles também estava junto, nós demandamos, e foi um processo de 3 anos. Em 2017 foi aprovado por unanimidade no Conselho Federal da OAB que eu tivesse direito ao uso do nome social. Foi a primeira pessoa trans, acho que do mundo, a ter 2 nomes no documento federal, porque eu não pedi para mudar o nome, eu quis acrescentar o nome social como direito de uso desse nome, né? E um documento federal com 2 nomes diferentes, né? Um masculino e um feminino. E foi uma grande conquista. Em 2018, um ano depois, o Supremo concedeu o direito das pessoas trans a alterarem o nome e sexo nos documentos, bastando a mera declaração em cartório. Então, o judiciário é muito conservador, né? Respondendo mais especificamente a pergunta mesmo, o judiciário é muito conservador, mas a justiça, ela não deveria ser, né? A justiça, quando eu falei de sensação de injustiça, de lutar contra a injustiça, lutar por direitos, o direito, quando você pensa no direito, na justiça a deusa, né? Com a justiça por si só, e o direito também como uma ciência que vai, utilizada, que existe para a busca dessa justiça utópica, né? A gente é uma luta, mas o direito, quando a gente fala de direito ser conservador, nós estamos falando das pessoas que estão ali. Né? Não é o direito que é conservador, não é a justiça que é conservadora, a justiça não é. Né? O que é conservador são algumas pessoas que estão ali dentro. E esse trabalho de mudar isso é o que eu venho fazendo também, né? Desde tantos anos, já desde 2014, 2015, que é a conscientização. O preconceito ele é ignorância. E ignorância a gente combate com informação. Então, levar informação, esclarecimento, é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Levar informação, conhecimento, é uma forma de você diminuir o preconceito e tornar os ambientes a médio e longo prazo, ainda não é assim, né? Tornar os ambientes mais acolhedores para todas as pessoas, né? Seja com pessoas com deficiência, negros, mulheres, né? Eu sempre faço palestras para as empresas, eu digo, olhe o judiciário, olhe a política, olhe as empresas, olhe qualquer entidade que você quiser e veja quem está no comando, né? Não tem mulheres, não tem negros, não tem pessoas com deficiência, não tem LGBT, né? Então, existe uma estrutura de poder que nós precisamos repensar, né? Porque 56% da nossa população são negros, 52% são mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, pessoas de matriz de indígenas, né? de religiões diversas, matriz africana, ou judeus, etc. Se você pegar todas as minorias e somar, dá 90% da população, né? E não é esse grupo que a gente vê no poder. Então, é preciso repensar toda essa estrutura, porque ela não é justa, falando de novo de justiça aqui. E assim, fazendo um link com isso que você está falando, para a gente aqui, conecta muito, né, com o propósito da diversidade agora, porque é isso que você falou, a gente existe para trazer mais consciência para esses espaços, né, que eles precisam ser mais diversos e principalmente mais inclusivos, né? Então, quando a gente pensa num projeto como o Transempregos, de uma relevância, de uma potência, de um potencial de transformação mesmo, né, dessas organizações e da sociedade enorme, né? Então, eu queria pedir para você contar um pouquinho, né, aqui para a gente, porque você comentou que no primeiro ano vocês empregaram uma pessoa, mas hoje é a maior plataforma de empregabilidade de pessoas trans do Brasil. Então, queria pedir para você falar um pouquinho, com mais detalhes do projeto, e quais foram os principais desafios, né, nessa trajetória que vocês encontraram e os principais resultados que vocês estão atingindo. Hoje nós somos a maior plataforma de contratação de pessoas trans do mundo, porque não existe fora do Brasil, né? Ontem eu estive conversando com uma europeia,
já te conversei na Argentina, nos Estados Unidos, na Califórnia, não existe, né? Não tem. As poucas estão começando a surgir algumas coisas semelhantes, mas assim, eu acho que a maior dificuldade que nós enfrentamos nesses anos todos aí é o preconceito, né? Ainda a gente há empresas que fazem parceria conosco, tá? Tem um caso de uma, não vou citar o nome, mas uma multinacional que fez parceria conosco há muitos anos. E durante 4, 5 anos não contratava, né? E agora contratou a primeira pessoa esse ano. Por que isso acontece? Se todas as outras iguais, empresas do mesmo ramo contratavam, né? O que está acontecendo? Tinha algum gargalo ali, né, interno, alguém, alguma pessoa que pedia, que dizia não, não, não. Uma pessoa Então, relevante para esse processo relevante para acontecer, o né? processo, exatamente, né? Eu até conhecia a pessoa. Então, existia um gargalo, né? A gente sabia que existia. Então, é um processo lento, demorado, de conscientização, que nem sempre é totalmente eficaz. A gente faz palestra, a gente leva, a gente vai. A gente mostra resultados, tem resultados maravilhosos. Tem 2 diretoras de multinacionais trans hoje, tem engenheiras, tem médicas, tem advogadas, tem de tudo, né? E quase todos os grandes escritórios de advocacia de São Paulo hoje têm trans trabalhando. Então, é uma coisa que a minha fala para as empresas é tente. Ah, mas será que tem? Eu falei, tenta, pode não ter, né? Mas tenta. E às vezes aparece, né? Pessoas extremamente qualificadas, e o feedback das empresas do retorno é maravilhoso. Diz, nossa, mas essa pessoa estava solta no mercado, por como, né? Tão competente, falo, tudo pelo preconceito, né? Então, a maior dificuldade sempre foi o preconceito. Quanto a resultados, nós atingimos ontem, a Maite me passou os números, 1.354 empresas parceiras, e no ano passado, com a crise e pandemia, nós tínhamos 707 pessoas trans contratadas, que nós temos certeza, porque pode ter tido outras que não noticiaram para nós, e esse ano a gente espera bater esse número, estamos indo bem já. Então, é um número muito grande, é um número imenso de pessoas. Nós temos 24 mil inscritos no Transempregos, pessoas trans, e dessas 24 mil pessoas, 40% têm curso superior. Então, é um número que as pessoas se assustam, falam, não é possível, mas é a realidade. Porque, veja, se metade da população trans são homens trans, e os homens trans costumam se assumir mais tarde, não vão para a prostituição. Então, normalmente se assumem com 19, 20 anos, eles já estão na faculdade, ou terminaram o segundo grau. Então, isso puxa muito o índice para cima. E, além disso, houve uma pesquisa em São Paulo esse ano, lançada em janeiro, feita pela Prefeitura de São Paulo, com determinação, apoio dos deputados Suplicy, do senador, tem deputado nem senador, né? Vereador Suplicy. Vereador, ele é tudo, ele é tudo. Vereador, ora vereador, já foi o resto. Ora vereador Suplicy. Essa pesquisa feita em entidades municipais de São Paulo, casas de acolhimento, hospitais municipais, escolas municipais, mostrou que metade da população são homens trans, como eu falei, nenhum está na prostituição, ou jamais esteve, e das mulheres trans, travestis, transexuais, só 40% está ou já esteve na prostituição. Então, 60% das mulheres trans em São Paulo não estão, nunca estiveram na prostituição. Então, é uma estatística só do município de São Paulo, nós não temos dados, nós precisamos desses dados mais Mas deve ter uma representatividade importante no todo, geral, na maior cidade do Brasil. Nós precisamos de mais pesquisas para ter políticas públicas, né, mais eficientes. O Transemprego, eu estou passando os dados do Transemprego. Então, Transempregos, você comentou uma coisa também, que o Transempregos tem uma finalidade muito importante de transformação, né? Mudar o senso comum
não é fácil. É um trabalho longo, demorado e árduo, né? Veja aí a questão dos negros, né? Como é difícil, o quanto é difícil depois de tantos, né? De dezenas de décadas. E ainda é difícil, né? Mas eu tenho uma frase que eu falo, que a Maitê sempre repete também, que a finalidade maior do Transempregos é deixar de existir, é não precisar mais existir, né? No dia que tiver tudo fácil de a pessoa seja só vista como um ser humano. Mas outra coisa que eu digo também sempre, que a finalidade do Transempregos também é mudar a sociedade, porque a partir do momento que a gente muda uma empresa, a cabeça de uma empresa, ela contrata, tem bons resultados e espalha isso, os colaboradores, os funcionários levam isso para fora, levam para suas casas, para suas famílias, o preconceito vai se desmoronando. Ainda é muito pouco, 1.000 empresas, 1.300 empresas é pouco, mas a gente espera, do jeito exponencial que vai crescendo, a gente espera que daqui a alguns anos a gente tenha um resultado mais abrangente a nível nacional, porque ainda a grande maioria das vagas que nós temos das empresas estão em São Paulo, né? Mas a gente quer levar, a gente tem nacional, tem vagas em outros locais, mas ainda é pouco, né? Proporcionalmente, eu diria que 90% está em São Paulo. Nossa, é realmente um papel social muito relevante, né? E você trouxe um exemplo de quanto que uma pessoa, às vezes, numa posição de poder, pode atravancar esse processo de transformação, né? E o contrário também é verdade, né? A gente sabe que quando a gente tem uma liderança realmente consciente do valor da diversidade e comprometida com esse processo, né, de criar uma cultura inclusiva, as coisas também se aceleram. E aí, Márcia, fala para a gente, na sua visão hoje, né, com toda essa experiência, o que institucionalmente as empresas ainda podem fazer para avançar nas questões de diversidade, equidade e inclusão, e no geral, mas especialmente para esse público trans? Então, diversidade é todo mundo, né? Quando a gente fala de diversidade, eu já citei aqui todos os grupos, né? Inclusive, até o homem branco, cis, hétero, de classe média alta, também faz parte da diversidade. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de todo mundo, mas não é o que a gente vê dentro das corporações, dentro das empresas, principalmente de um certo patamar para cima. Então, o que a gente precisa fazer? O que as empresas, vamos dizer, precisam... e tem um detalhe. Diversidade é bom para os negócios, né? Existem pesquisas várias, eu tive no lançamento da primeira dessas, que mostram que quanto mais diversa a empresa, quanto mais diversidade ela tem, melhor para os negócios. Por quê que é melhor para os negócios? Porque você tem um ambiente melhor, não é todo mundo engomadinho, fingindo que é o que não é, né? Todo mundo se assumindo, todo mundo com leveza, podendo ser quem é, isso melhora o ambiente. Segunda razão, se você vende para todo mundo, por que você não contrata todo mundo? Olhar para uma empresa e só ver homem branco cis hétero hoje pega mal. Então, isso também não é bom para os negócios, principalmente em países como o Brasil e os Estados Unidos, que são muito mais diversos. O Brasil é muito mais diverso ainda que os Estados Unidos. Então, um país diverso que nem o nosso, você olhar, qualquer brasileiro, 90% da população olha para a empresa e só vê um grupo, você fala, tem algo errado. Isso também é nocivo para a própria empresa. E uma terceira razão é que quando você tem diversidade, você tem visões diferentes de mundo, visões diferentes de realidade. Isso aumenta a criatividade, isso aumenta a solução, a visão para soluções de problemas, né? Você tem diferentes maneiras de ver o problema para achar soluções. Então, várias razões, eu citei 3 aqui, tem várias razões que explicam isso, mas o fato é que quanto mais diversidade na empresa, mais ela é lucrativa. Isso é prova, matematicamente comprovado. Então, é importante para a empresa. Estou falando isso para mostrar para as empresas o quanto é importante ter diversidade. O que fazer para conseguir? Né? Depende do tamanho da empresa. Né? As grandes empresas costumam criar grupos de diversidade, incentivar a criação de grupos de diversidade,
pilares de diversidade de mulheres, de raça e etnia, de LGBT, criar grupos internos para aglutinar e discutir, e aí, partindo desses grupos, levar uma conscientização para os demais. Mas eu acho sempre bom, eu digo sempre, não adianta, é bom ligar as duas pontas. A gente costuma palestrar ou para o RH ou para a presidência, né? Conheço CEO de quase todas as multinacionais do Brasil. Mas não adianta CEO falar que quer que contrate, assinar compromisso de contratação, se lá na ponta a pessoa que faz a entrevista tiver preconceito, porque ela não vai contratar e não vai dizer por quê. Né? Vice-versa também, não adianta a pessoa, como eu contei o caso daquela empresa, não adianta a pessoa, a RH, estar super conscientizado, querendo contratar, e ter algum gargalo no meio do caminho ou lá em cima que impede. Né? Então, é importante que a gente consiga atingir desde o CEO, desde o ponto mais alto até a ponta do RH, principalmente. Porque o resto, a convivência no dia a dia com as pessoas com a diversidade, seja de raça, etnia, mulheres, LGBT, o que for, pessoas com deficiência, acaba tornando o ambiente mais leve, desde que tem que ter a diversidade. Aí as coisas vão se desenrolando mais naturalmente ao longo do tempo, até que chega um ponto em que a empresa começa a olhar, conheço várias, que dizem, como que eu não tinha diversidade? Como não ter diversidade? Né? As empresas são muito diversas, eu conheço algumas maravilhosas, a pessoa, hoje, ela fala, mas como que não é? Como não ser assim? Porque se torna algo tão essencial, né? Essa convivência múltipla de pessoas, de seres humanos, que imaginar algo diferente se torna hoje cada vez mais difícil. Espero que isso se espalhe cada vez mais, né, para a sociedade como um todo e a gente entenda que a sociedade também dá um tiro no pé quando ela impede 90% da sua população de se desenvolver plenamente, de ter liberdade, de ter autonomia, de estudar, de se desenvolver, de trabalhar, etc. Ouvindo você falar, a sensação que eu tenho é isso, né? É tão óbvio, é tão óbvio e é tão certo a ser feito que eu, de fato, muitas vezes tenho dificuldade de entender como é que alguém não consegue enxergar, mas é para isso que a gente está aqui, né? Para que esse óbvio, durante esse tempo que a gente vive, continue sendo explicado e abordado para que cada vez mais pessoas passem a ter essa consciência. Acho que essa é a nossa missão aqui, né, nesse mundo. Márcia, assim, eu acho que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando com você e se inspirando com tanto conhecimento, tanta experiência. Queria te agradecer imensamente pela sua generosidade do seu tempo aqui para compartilhar com a gente, né, e com o nosso público aqui da Diversidade Agora. Mas a gente precisa encerrar, né? Acho que esse vai ser a primeira de algumas conversas que a gente pode fazer, porque é um tema que a gente quer apoiar e quer cada vez mais ver sendo discutido. Mas a gente precisa encerrar, então eu queria pedir para você deixar uma mensagem aqui, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, falando sobre qual é a mudança que você gostaria de ver no mundo. Mundo, vamos falar de mundo, né? Mundo, né? A diversidade ela existe no mundo, só que concentrada em locais e grupos e tudo. Vamos falar de Brasil, que é mais fácil, né? Que representa um pouco do mundo, porque é muito diverso. O Brasil é o país mais diverso, provavelmente o mais diverso do mundo, com mais diversidade de ideias, com mais diversidade étnica, etc. A mensagem: deixem de achar que só existem duas opções, deixem de achar que só existem duas verdades, né? Vamos, acredite na tua verdade, tente entender a sua verdade e a do outro, que não é igual à tua, porque ninguém é igual a ninguém, né? E aceitar o outro dentro do mundo, dentro do nosso universo, dentro da nossa convivência diária, porque isso é bom para todo mundo, isso é bom para todos, inclusive para você, né? Eu acho que a mensagem é essa: no mundo, no futuro, um Brasil com menos polarização,
e com mais amor. É exatamente essa energia que dá para sentir te ouvindo, assim, é uma amorosidade, traz uma paz e uma esperança. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Eu que Gente, agradeço. a gente volta na semana que vem com mais uma conversa aqui bacana para falar de diversidade, equidade e inclusão. Até lá!